Pessoal, gostaria da atenção de vocês um pouquinho, tá? Hoje eu quero falar um pouco sobre a política no mundo grego. No mundo grego. Prestem só atenção que isso será disponibilizado para vocês. A política no mundo grego A política começa no mundo grego quando as cidades-estados já estão consolidadas. Justamente nesse período de consolidação das cidades-estados gregas, uma vez que as leis já existiam, ainda que em sua proto-história, ainda que muito rústicas, as leis já existiam, mas, embora existirem, as leis, elas estavam passando por um processo de condensação, estavam passando por um processo de consolidação. E aí é criado, eles sentem a necessidade, ou seja, a Assembleia sente a necessidade de criar uma carta magna, criar uma lei máxima que venha atender às necessidades justamente do cidadão ateniense. E aí é criado a primeira Constituição, que também é chamado de Constituição Ateniense. A Constituição Ateniense nada mais era do que produto da necessidade, aquele momento histórico do povo grego, sobretudo do povo ateniense. As leis surgiram justamente na Grécia Antiga para normatizar a conduta do indivíduo. As leis surgiram justamente para dar dimensão, dimensionar comportamento. E quando nós falamos em leis, nós temos que levar em consideração um fator muito interessante, que as leis naquela época, elas existiam justamente com a finalidade de atender somente às necessidades do cidadão grego. Mas a pergunta que não se cala é: todos eram considerados cidadãos gregos? Claro que não. Para o homem grego, quem era o cidadão? Para o homem grego, o cidadão era aquele indivíduo que era maior de 21 anos. Para o homem grego, ser cidadão era ter posses. Ser cidadão era ser homem. Ser cidadão era ser filho de pais atenienses. Ser cidadão significava cumprir com o serviço militar. E aqueles que faziam parte da base da pirâmide, esses não eram considerados cidadãos atenienses. O cidadão ateniense era aquele indivíduo que podia deliberar dentro da Assembleia, ou seja, discutir política dentro da Assembleia, discutir ética, discutir estética, discutir teoria do conhecimento nas praças públicas e na Assembleia. Era para esse indivíduo que a lei foi direcionada. Era para esse indivíduo que a democracia foi criada na Grécia Antiga. Ao contrário do que muitos pensam hoje, quando analisa-se essa ideia de Estado democrático de direitos, né? Ao contrário do que muitos pensam, a gênese da democracia não era a mesma de hoje. Ou seja, a democracia não possuía as mesmas conotações que possui hoje. A questão é que a democracia na Grécia Antiga, ela era participativa no sentido de que eu viesse a preencher, ou que eu preenchesse estes requisitos, mas porém, por outro lado, a outra face da moeda, ela era altamente excludente. Excludente por quê? Porque a base da pirâmide social estava excluída. Quem eram os excluídos politicamente no mundo grego? Primeiro, mulheres.
A mulher era visto pelos gregos apenas como um elemento recreativo. Perdão, apenas e tão somente como um elemento procriativo e não recreativo. O sexo era administrado à mulher apenas e tão somente com a finalidade de procriação da espécie. E aí, e para a diversão, com quem que o homem grego ia se divertir? Com outro homem. Daí o Aristófanes, que foi um severo crítico de Sócrates, quando ele escreve lá numa obra cujo título é As Nuvens, ele chama o Sócrates de arsenokóitos. O que era o arsenokóitos para o mundo grego, para o homem grego? Arsenokóitos era aquele indivíduo que mantinha relações sexuais com outro indivíduo, ou seja, com um indivíduo da mesma espécie, mas esse relacionamento era tanto ativo quanto passivo. Aristófanes, uma obra cujo título é As Nuvens, critica o Sócrates. Por quê? Porque Sócrates estava cercado por todos os lados por mulheres, não por homens. Por que isso? Porque era com os homens que eles discutiam filosofia, eram com os homens que eles discutiam arte,